Nos evangelhos, o apóstolo Pedro chega para Jesus e faz uma promessa para Jesus de amizade, de amor, de estar ao lado dele até que a morte o separasse. Essa é mais ou menos a promessa que Pedro faz para Jesus. A partir do versículo 29, ele diz assim, 28, vocês têm sempre estar por isso, assim como meu pai deu direito de governo. Ele diz assim, Jesus continuou, versículo 31, Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como um lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus, estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou, eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Gente, vocês conhecem essas promessas? Você lembra da promessa que você fez com o seu cônjuge ali diante do altar? Onde você jurou fidelidade, onde você jurou até que a morte os separe. Você lembra desse dia? Porque o nosso relacionamento, alguns relacionamentos nossos, eles são tão intensos que eles são baseados em promessas e juras de amor eterno. E olha, quando nós fazemos essas promessas e essas juras, nós temos dentro do nosso coração que nós vamos ser fiéis àquelas promessas e àquelas juras. Então Pedro, ele chega para Jesus, eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que quando Pedro faz a promessa para Cristo, ele tinha convicção de que ele jamais trairia Cristo. José Serra diz, eu não fui honesto também no assunto que vocês já falaram aqui, cobrei depois de um negócio que correu mal e eu não concordei com ela. Já eu volto nesse assunto, José. Então tem pessoas que quando vem a dificuldade, que quando vem a tribulação, elas começam a colocar em questão a sua promessa de eternidade, a sua promessa de fidelidade. E a gente percebe na história de Pedro com Cristo, né? Algumas pessoas, ontem mesmo a Márcia me fez uma pergunta, se você me permite, Márcia, a Márcia me fez uma pergunta, qual foi o apóstolo, o discípulo de Cristo que Jesus tinha mais proximidade? E eu respondi para ela, Pedro. Na minha concepção era Pedro, mesmo que João fosse aquela pessoa que ficasse colado ali em Jesus, mesmo que ele ficasse ali no ombro, no colo de Jesus, e o próprio João diz que ele é o mais amado. Mas eu tenho a impressão, quando eu leio os evangelhos, que Pedro, ele tinha uma intimidade, ele tinha uma proximidade com Jesus, ele tinha uma liberdade de se expressar. Em alguns momentos do evangelho, a gente percebe que os próprios discípulos usam Pedro para fazer perguntas que eles não tinham coragem de fazer. Então a gente vê aqui, lógico, a questão da personalidade, uma personalidade ousada, uma personalidade que não se intimida, e Pedro talvez tivesse mais essa facilidade, algumas ousadias como ir em direção a Jesus, andando sobre as águas. Mas a gente vê, gente, quando vem algum casal trazer uma demanda, mas Hélio, a minha esposa, ela não sorri mais do meu lado, ela não é mais feliz comigo. A primeira coisa que eu me questiono, o que será que essa pessoa está fazendo para que essa esposa não encontre mais a liberdade de ser feliz ao lado daquele cônjuge? Porque às vezes, porque alguns relacionamentos parece que fica tolhe tanta gente, não sei se a palavra tolhe está certo, mas é tão rígida aquela barreira que fica entre um e o outro,
que o cônjuge perde a liberdade de ser feliz ao lado daquela pessoa, como se fosse ser feliz fosse uma traição com ela mesmo. Então, relacionamentos saudáveis faz com que as pessoas se sintam livres uma do lado da outra. É leve eu estar ao lado da minha esposa. Tem algumas esposas que se sentem leves ao estar ao lado do seu esposo. E isso, quando acontece, vem um sorriso. Isso, quando acontece, vem uma palavra de amor, de carinho, de afeto. Então, nos relacionamentos, é preciso que haja essa liberdade. A liberdade de olhar para o outro e falar assim, olha, eu confio em você. Relacionamentos que abrem espaço para a pessoa ser quem ela é, são relacionamentos verdadeiros, relacionamentos lindos, relacionamentos que normalmente dão um recado para o outro. Olha, você pode ser feliz do meu lado que eu deixo, viu? E eu vou pegar carona nessa felicidade e eu vou ser feliz junto com você. Então, quando eu olho a relação de Pedro com Jesus, eu vejo uma leveza nessa relação, uma leveza tão grande que Pedro, ele se sente livre para errar ao lado de Cristo. Olha que gostoso, gente. Você se sentir tão bem ao lado de uma pessoa que você se sente livre. Oi, Vânia, seja muito bem-vinda, Vânia, estava te esperando. Você se sente livre para errar. Você se sente livre para falar coisas que de repente a pessoa pode até censurar, mas você se expõe, você coloca a cara a tapa, como diz os outros. Então eu tenho a impressão que a relação de Jesus com Pedro era uma relação leve, era uma relação gostosa. E isso acontecia constantemente entre os dois. E eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta. Você se sente à vontade ao lado do seu cônjuge? Você se sente livre? Você consegue ser feliz ao lado dessa pessoa? Ou em algum momento você se sentiu traído? Porque a traição, ela não é só o adultério. A traição, ela pode ocorrer no fato da expectativa. De você ter uma expectativa em relação à pessoa e você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e aí vai anos aí. E você olhar para aquela pessoa e perceber que ela não tem o menor compromisso com você. Ela não tem o menor compromisso de te fazer feliz.